Glória a Deus, Pai do Senhor a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a este canal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o pastor Daniel Coelho e com muita alegria estarei ministrando hoje uma aula muito especial. Ezequiel, o Atalaia de Deus. Então seja bem-vindo, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e me ajude a divulgar o Evangelho de Cristo. Amém? Nesse trimestre, nós vamos estudar o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O texto áureo dessa lição nos fala assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, é o texto ouro desta lição. Então, grave, estude, medite nesse versículo em nome de Jesus. A verdade prática nos diz assim: além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Aqui uma dica para os professores que querem iniciar sua aula com uma boa dinâmica. Por exemplo, leitura diária. Você que é aluno ou você que é professor, você tem uma revista e nessa revista tem lá leitura diária, que vai de segunda a sábado. Por exemplo, segunda-feira nós lemos 2 Reis, capítulo 9, versículo 17, que fala que os atalaias são vigias colocados sobre muros ou torres da cidade. Então, todo dia tem um versículo na leitura diária que vai ajudar você a compreender o que é o Atalaia. Não vou explicar, porque é uma dica para o professor iniciar sua aula com uma bela dinâmica. Amém? Na verdade prática, olha só que interessante. Nós vimos que além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia era anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Lembramos daquele hino, pregadores de rosa. Pregue que Deus é amor, mas pregue que Deus é justiça também. Amém? Os objetivos dessa maravilhosa lição são 4. Primeiro, apresentar a estrutura do livro de Ezequiel. Aqui vai a segunda dica, principalmente para os superintendentes e professores. Por favor, aqui é apresentar a estrutura do livro e não explicar o livro. Escola dominical, 45 minutos, 50 minutos, no máximo. É uma aula que não vai ficar cansativa, repetitiva. Então você que é professor, pelo amor de Deus, é apresentar a estrutura, não é a explicação do livro. Vou dar a terceira dica, uma Bíblia de estudo. Toda a Bíblia de estudo da CPAD, ela começa com seu esboço. Por exemplo, eu estou com a Bíblia de estudo pentecostal e aqui tem um esboço. E nesse esboço, por exemplo, tem o autor do livro de Ezequiel. Quem é? O autor é Ezequiel, né? O próprio profeta. O livro leva o seu nome. Tema: o juízo e a glória de Deus. Data: 590 a 570 a.C. Então aqui ajuda a ter uma estrutura. Então o primeiro tópico não é pregar sobre o livro, não é falar de todo o livro, mas sim apresentar uma estrutura. Quarta ou quinta, dica é: faça um curso de teologia. Por exemplo, o CETAD, Profetas Maiores, vai falar do Ezequiel. O ETAD, Profetas Maiores. O IBADEP também, um curso maravilhoso. Então faça um curso de teologia, procure aí um professor. Aqui na Serra nós temos aula de teologia toda quarta-feira, das 19h30 às 21h30. Amém? O segundo ponto, olha só, identificar o profeta Ezequiel. Terceiro ponto, explicar a expressão Atalaia. E quarto, conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Então, durante 3 meses, vamos estudar esse tema, maravilhosa lição,
Então peço a você que faça um plano de leitura do livro de Ezequiel, procure estudar todos os dias e não deixe de assistir esta aula e de se matricular na escola dominical. Olha só que coisa maravilhosa aqui. Então nós temos, durante esse trimestre, nós vamos estudar 13 lições selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Então o livro de Ezequiel nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. É um livro que mostra a importância, do relacionamento do homem com Deus. E Paulo em Romanos ele fala que Deus nos reconciliou consigo mesmo. 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Dá para dar um glória a Deus aí? Dá para dizer um aleluia? Dá para ser grato a esse Deus maravilhoso? Olha só, no primeiro tópico nós temos sobre o livro de Ezequiel. Sobre o livro de Ezequiel. Olha só, o livro de Ezequiel tem correlação com o livro do Apocalipse. O nível de complexidade é parecido. O livro de Ezequiel pode ser dividido em 3 partes principais. Amém? Você que está me assistindo, estou ministrando aqui a aula no meu escritório, está passando um carro de som. Pode ser que chegue na sua casa, mas eu creio que não vai atrapalhar a aula. Amém? Deus é maravilhoso. Não saia daí, fica aí. Então o livro de Ezequiel, vamos dividir ele em 3 partes. Lembrando, vamos dividir em 3 partes. Então nós vamos explicar a estrutura do livro e não fazer uma explicação de todo o livro, capítulo por capítulo, tornando a aula cansativa. Pois bem, se esta lição, 40 minutos, é pouco, imagine explicar o livro de Ezequiel. Então não é fácil. Amém? Em 1 hora ou em 50 minutos. Então não faça isso, meu amado professor. Vigie o tempo para não cansar os alunos. Amém? Vamos lá. A primeira parte do livro de Ezequiel, ele está dividido do capítulo 1 ao capítulo 24. As profecias entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém e do templo. Do capítulo 1 ao capítulo 24, nós temos visão inaugural do ministério do profeta Ezequiel. Nós temos a visão da glória de Deus, fala acerca dos discursos de ameaças e juízos, os discursos contra a prostituição e idolatria e a advertência aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Então nós temos agora a segunda parte, que vai do capítulo 25 ao capítulo 32. Nesses capítulos, as profecias divinas são direcionadas contra as nações vizinhas, Amon, Moabe, Edom, Filístias, Tiro, Sidom, Egito, por exemplo. Então aqui mostra que Deus é soberano em todas as nações. Então do capítulo 25 ao capítulo 32, nós temos aqui profecias divinas sobre outras nações, mostrando aqui a soberania de Deus sobre todas as nações. A terceira divisão deste livro vai do capítulo 33 ao capítulo 48. Olha só, o que fala nesses capítulos aqui? Notícias da queda de Jerusalém, fala do retorno dos judeus, visão do vale de Ossos Secos, que é uma das pregações mais conhecidas, né? Profecias espirituais para toda a casa de Israel, fala da invasão e derrota de Gog, visão do novo templo, redenção para Israel e toda a humanidade como resposta da previsão, né, da primeira visão, do capítulo 1 ao 24. Não previsão, mas primeira visão. Amém? Então o livro de Ezequiel pode ser dividido em 3 partes principais, porque pode, dependendo da sua dinâmica, dependendo da sua capacidade, você vai conseguir dividir mais. Mas aqui nessa lição está dividida em 3 partes de uma forma bem didática, bem teológica e bem simples. Então
A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 24. A segunda parte do capítulo 25 até o capítulo de número 32. A terceira parte do capítulo 33 ao capítulo 48. Então você que vai ministrar esta aula na igreja, use um data show, use um quadro ou uma cartolina, explique, mas não canse a turma, ou melhor dizendo, os alunos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Creio que vocês entenderam a primeira parte. Nós vamos agora para o segundo tópico, sobre o profeta. Primeira coisa é a identidade. Ezequiel significa fortalecido por Deus. Pouco se sabe a respeito do profeta Ezequiel. Mas no capítulo 1, versículo 1, ali nós temos o início de seu ministério no cativeiro, quando completou 30 anos de idade. Seu ofício durou cerca de 22 anos. Ali fala sobre Ezequiel viveu entre os exilados na Babilônia, no capítulo 8, no capítulo 20, versículo 1, e nós temos mostra capítulo 12, porque eu estou lembrando aqui, tá bom? Capítulo 12 ilustra a situação de exílio dos seus companheiros na Babilônia. Então nós temos a procedência. Olha que interessante. Ezequiel era de Jerusalém, pertencia a uma família de sacerdotal, então ele era um sacerdote, Ezequiel capítulo 1, versículo 3. E nós temos no livro de Reis, o profeta Ezequiel foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados em 597 a.C. Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo. Daniel era contemporâneo de Ezequiel. Olha que coisa interessante, É uma aula que nos leva a um relacionamento com Deus, mas é uma aula histórica, é uma aula que tem que ter profundidade da Bíblia, conhecimento da Bíblia. Então, Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém e era contemporâneo de Ezequiel. Olha que interessante, olha que maravilhoso, que nós estamos aprendendo nessa lição. Então, o nome do profeta Ezequiel significa fortalecido por Deus. Ele era de Jerusalém, pertencia a uma família de sacerdotes. Isso nos mostra lá no capítulo 1, versículo de número 3. Amém? Vamos para o terceiro tópico, lembrando que é uma aula bem didática. Eu tenho um objetivo, o meu objetivo é levar uma clareza ao seu entendimento, uma luz para o seu entendimento, você que é professor, você que é aluno, acerca da lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD, nesse quarto trimestre do ano de 2022. No terceiro tópico, nós temos atalaia. Olha só, atalaia quer dizer lugar alto. Pastor, eu sou atalaia de Deus. Então, o que significa isso? Pergunte para o seu aluno. Pergunte para aqueles que falam, eu sou atalaia de Deus. E ele vai dizer, atalaia quer dizer lugar alto. O atalaia tinha a função de sentinela, vigia, Ezequiel capítulo 33, versículo 2 ao versículo de número 6. Aos profetas do Antigo Testamento era empregada de maneira metafórica a função de atalaia por causa da responsabilidade militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Então ele tinha que ficar sobre vigia, atento sobre os perigos, alertar a nação que ele pertencia. Então nós temos aqui o fim dos 7 dias, que é o segundo ponto do terceiro tópico. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 3, versículo de número 16. Ezequiel teve a visão da glória de Deus, está no capítulo 1, versículo 28, capítulo 3, versículo 14. E ao fim de 7 dias, após recuperar suas forças, olha só, depois do impacto
inaugura o seu ministério profético. Inaugurou o seu ministério profético. Então, depois que tem aquela visão da glória de Deus, passa-se o fim de 7 dias, ele começa o seu ministério. Eu creio que Deus continua falando. E você? Eu creio que Deus usou o profeta Ezequiel, Deus usou os profetas do Antigo, do Novo Testamento, e Deus tem usado homens e mulheres nos dias de hoje. Mas vamos prestar atenção quando nós ouvimos homens, mulheres na igreja ou nas redes sociais dizendo: eu tenho uma visão, estou vendo a glória de Deus, e não acontece absolutamente nada. Pessoas que estão sentadas e não sentem nada, não falam nada, mas quando pegam o microfone, pulam, rodam, sapateiam, marcham com varão, é um pouco estranho. Não, olha só, eu creio no poder de Deus, eu creio na visão, eu creio na revelação, eu creio que Deus te usa, que Deus me usa, que Deus nos usa, mas olha com atenção e carinho o capítulo 1, versículo 28, e o capítulo 3, versículo 14 e o versículo 16, e você vai perceber que depois da visão, Ezequiel ficou impactado, derrubado, teve que esperar 7 dias para começar o seu ministério. Então aqui nós temos o ponto 3 do terceiro tópico. Olha só, a expressão filho do homem. Filho do homem, Ezequiel 3,17. Então nós temos no Antigo Testamento, somente o profeta Ezequiel recebeu esse título. Esse título ele aparece 93 vezes no livro de Ezequiel. Olha só que interessante. No Novo Testamento, Jesus, o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Filho do Homem, Romanos capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 4. Ponto 4 do terceiro tópico, nós temos aqui um tema muito importante, o atalaia sobre a casa de Israel. E eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Ezequiel 3, versículo 17. Ezequiel foi constituído por Deus, atalaia, para profetizar aos filhos de Israel. Ezequiel capítulo 2, versículo 3 ao versículo número 7. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel capítulo 2, versículo de número 5. Então, atalaia significa lugar alto. Era a função com o propósito de avisar a respeito do perigo. O profeta Ezequiel era o atalaia de Deus. Um homem que levava a mensagem do juízo, mas também a mensagem de redenção. Tópico 4, nós temos aqui um tema muito importante, sobre a responsabilidade. Olha só, sobre a responsabilidade do profeta, como atalaia sobre Israel, se assemelha à nossa como cristão. É igual. A missão de Ezequiel é parecida com a missão da igreja, de nós cristãos. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue na tua mão o requerei. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Então são duas as responsabilidades principais dos cristãos. A primeira responsabilidade é anunciar o evangelho ao pecador. É uma obrigação do crente anunciar o evangelho ao pecador. Segundo, se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, a primeira responsabilidade que nós temos é anunciar o evangelho ao pecador. E hoje nós temos as redes sociais, nós temos as praças, hospitais,
vamos pregar o evangelho. Segundo, a responsabilidade do ímpio. No primeiro ponto, a responsabilidade de Ezequiel, a responsabilidade de nós cristãos. Mas olha só, mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Ezequiel 3, versículo 19. Então, a nossa responsabilidade é pregar o evangelho, é denunciar o pecado, é mostrar o juízo divino, mas a responsabilidade do ímpio é se arrepender. Não se arrependeu, não compre briga, não discuta, não perca a sua paz, porque este ímpio, Deus vai cobrar dele. Mas olha só, mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhe dirás, assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe. Porque casa rebelde são eles. Ezequiel 3, versículo 27. Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele grande dia. Atos 18, 6, Atos 20, 26 e o versículo de número 27. Então a responsabilidade do ímpio, né? Deus disse a Ezequiel, quem ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe. Deus está dizendo, a sua responsabilidade é pregar. A dele é com ele. Se não se arrepender, eu vou cobrar é dele. Então essa expressão aparece em passagens paralelas, né, em Mateus 17, 16. Lê em casa, Mateus 17, 16, Lucas 14, 35 e Apocalipse capítulo 13, versículo de número 9. Nota aí, assiste em casa, leia em casa com cuidado, com carinho, esses 3 versículos. Amém? Olha só. A extensão da nossa responsabilidade. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá. Porque não avisando tu no seu pecado, morrerá. E suas justiças, eu estou lendo pausadamente para você entender o versículo de Ezequiel 3, 27. Vou repetir. Semelhantemente, quando o justo se desviar da tua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá. Porque não avisando tu no seu pecado, morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o sangue da tua mão o requererei. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Então não é só pregar para o ímpio, pregar para o desviado, não. Assim nós cristãos, nós temos uma extensão da nossa responsabilidade. Pastores, obreiros, temos que alertar a igreja, os membros, acerca da maldade. Às vezes está no caminho certo, conhece a verdade, mas vai se desviando. Então a igreja tem que pregar, doa quem doer, os erros, as sutilezas de Satanás. Então a igreja precisa ter profetas, né? Então o cristão tem responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos. É dever nosso cuidar uns dos outros na igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Tem gente que acha que dá um cargo, a pessoa não morre. Se tirar o cargo, morre. Mas a igreja não pode sofrer porque tem um crente frio na obra. Então tem que tirar da obra, tirar do cargo, mas avisar ele. Olha, levanta, toma posição, temos que estar firme diante de Deus. A igreja precisa denunciar o pecado aos ímpios e àqueles irmãos que estão desviando na fé. Vamos lá.
Então a responsabilidade do profeta, como atalaia, sobre Israel se assemelha à nossa como cristão, na qualidade de mensageiros de boas novas de Cristo. Temos que anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, denunciar o pecado e dizer a todos: aquele que há de vir virá e não tardará para buscar a sua igreja. Amém? Estamos chegando ao término dessa aula e vamos para a nossa conclusão. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas. Pastor Daniel, pois quem as converte é o Espírito Santo. Tem gente que prega o Evangelho e quer mudar a pessoa. Meu irmão, se você tentar mudar sua esposa, você vai estragar ela. Se você tentar mudar seu marido, você vai estragar seu marido. Se você tentar mudar o seu filho, você vai estragar o seu filho. Você tem que pregar a verdade, ser exemplo com a sua vida, com as suas palavras, mas entender que é o Espírito Santo que muda as pessoas, que converte as pessoas. E Ele é poderoso. Ore em favor do seu cônjuge, ore em favor dos seus filhos, ore em favor dos seus vizinhos, ore em favor das almas que estão perdidas, ore em favor da sua cidade, do seu país. Pregue o Evangelho. O Senhor mandou-nos pregar a palavra. Como Deus falou ao profeta: quem ouça, quer deixe de ouvir. Olha só, continue anunciando a mensagem. E o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Então vamos continuar pregando, vamos continuar orando, vamos continuar tendo essa certeza que Deus está conosco. Amém? A agência de Deus aqui na terra continua sendo a igreja. Amém? Vamos votar bem, vamos escolher políticos com sabedoria, vamos dar um voto de confiança, mas a única agência de Deus que tem o dever moral, espiritual e a obrigação de pregar o Evangelho é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Espero que você tenha gostado desta aula. É uma aula, que requer muita informação e eu aprendi que ela não pode ser cansativa e eu espero que ela não foi cansativa para você. Espero que ela tenha sido muito proveitosa, que edifique a sua vida. Em nome de Jesus, eu abençoo você. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua casa. Em nome do nosso glorioso Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Em nome de Jesus.